Bom, aqui a gente vai falar sobre os diferentes tipos de deformadores, né? Que hoje o Toon ele permite criar vários tipos de deformadores, né? Antigamente, quando a gente estava no Toon Animate Pro 2 ou até mesmo no começo do Toon Harmony, né? A gente usava mais o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, né? E hoje a gente acaba usando o deformador em tudo, né? Porque tem um deformador novo aqui que envelopa todo o nosso objeto que a gente está querendo deformar, né? E aí a gente consegue moldar o shape da coisa porque a gente quiser, né? Mas então vamos lá. Bom, para a gente ver o deformador, a gente precisa clicar no objeto, né, com o Free Transform aqui e apertar, no caso, eu configurei lá na preferências, né, como C cedilha. Se eu não quiser mais ver ele, eu posso clicar aqui fora e apertar C cedilha de novo. Ou a gente pode até clicar aqui em cima, nessas abinhas, né, selecionar e clicar. É que esse primeiro aqui, ele mostra todo o deformador que você está selecionando e esconde os outros que tivessem habilitados. E esse outro, ele, bom, só mostra os que estão selecionados, né? Eu geralmente, o atalho está configurado para esse aqui, né? Show Selected Informers. E aí a gente consegue visualizar, né? Então, geralmente a gente também cria deformadores para elementos que fazem overlap, então fazem essas curvas, né? Tipo, então principalmente rabos, né? Rabos geralmente eles têm esses deformadores. E vamos lá, o primeiro deformador é esse básico, né, que é de dois pontos, né, que só que esse aqui tem o offset, né, a bolinha maior aqui é chamada de offset, e o offset ele acaba levando junto todo o resto, né, e aí a gente pode, bom, brincar, né, também com os shapes aqui assim. Então esse é o primeiro deformador. Só que tem um parecido que é de dois pontos também, só que o offset ele fica livre, né? Então, independente se você mexer ele, os outros pontos que você criar não vão ser levados juntos, né? Então, eu prefiro usar esse aqui, né? Porque aí, esse caso a gente precise levar tudo, a gente pega e movimenta, né? E aí a gente tem esse ponto solto para caso a gente precise dar algum mexer um pouquinho, né? Dar um shape diferente, assim. Então tem essa opção. Então esse seria o envelope só que aberto, né? Aí tem o envelope deformer, que seria o que envelopa todo o shape, né? E a gente pode moldar ele do jeito que a gente precisar, né? Geralmente a gente usa assim para tronco, cabeça, braços, pernas também, né? Se a gente precisa de fazer um shape específico pro bracinho, né? Isso aqui é bem útil. Aqui dentro eu coloquei um shape, ou um deformador de dois pontos envelopado aberto aqui, né? E aí com a PEG eu consigo movimentar tudo, né? É uma opção também. Tem uma opção de você, quando você tem detalhes assim, né? Então, criar três pontos assim, e aí fazer com que o detalhe, apesar de ele estar separado aqui, ó, no caso é diferente desse que tá tudo num desenho só, né? Eu fiz tudo num drawing só. Nesse caso aqui eu deixei separado. E aí o que tá dentro dele tá sendo levado por esse deformador, né? Até dá para até brincar. Se caso a gente precisasse fazer uma animação de onda, né? Daria para tentar usar esse esquema. Só que ele apesar de ele ser uma coisa grande assim, ele é um shape de aberto assim, né? Então você pode meio que acabar brincando também. O que eu muitas vezes eu prefiro deixar assim, né? Porque é mais fácil editar três pontos do que trocentos, né? Tipo, aberto assim. Mas isso aqui permite a gente moldar o shape do jeito que a gente preferir, né?
E, bom, a vantagem, assim, dos deformadores em geral é que a gente consegue animar eles, né? E o próprio Toon ele interpola pra gente, né? Então, um exemplo aqui, né? Então, eu tenho ele aqui nessa posição, aí tenho ele na outra posição. Vou fazer mais ou menos aqui, só pra gente ver, né, na prática. E, ó, então, eu ligo um Twin com Ctrl K, né? E aí, ó, dá pra ver ele interpolando. Isso para qualquer tipo de deformador, né? Então, até mesmo esses de shape aqui, né? Eu posso fazer ele interpolar de um para o outro. E isso é muito legal, né? Porque a gente não tem mais aquele problema de interpolação, né? O próprio software ele começa a fazer os intervalos que a gente quer, né? Mais ou menos. Lógico que tem que polir, né? A gente tem que mexer. Aí tem um outro que eu separei aqui, fiz um bonequinho simples, né? Aí o outro seria um deformador, bom, de duas pontas que leva uma outra parte, né? Também. Então, no caso dessa mão, né? A gente pode meio que fazer com que a mão seja levado por esse ponto, né? Isso é interessante também. Tem um, tem um outro que eu fiz nesse bracinho aqui, que é o Bone, que é esse que ele permite a gente fazer a animação. É um shape só que a gente, tipo, é uma linha só que a gente conseguiu dividir ela, né? E a gente pode até curvar. E aí caso você precise ver, porque às vezes fica zoado assim na câmera view, mas quando a gente liga a florzinha aqui, o render, ele fica mais suave, né? Ó, fica menos quebrado. Para evitar que fique tantos pontos assim, às vezes é legal colocar mais pontos dentro da linha, né? Tipo, às vezes resolve. Aí tem esse. Aí tem então, o legal também é que existe a possibilidade da gente fazer, então criar vários desenhos com deformadores diferentes, né? Então, desenho 1 é esse bone, desenho 2 é esse envelope, envelope aberto aqui, né? Que aí consegue levar. Então isso é interessante também. E por último a gente tem o, o novo que tem nesse Toon 17, ou eu não lembro o nome desse deformador, mas ele permite você criar pontos que ele pina, né? Ele meio que marca esses pontos e aí você consegue deformar, né? Ele é bem útil para, tipo, se tiver estampa de algum. Então, por exemplo, se tivesse esse bonequinho, ele tivesse usando uma camiseta com uma estampa, né? A gente conseguiria, sei lá, deformar ele, né? Do jeito que a gente quiser. Então, eu fiz um exemplo de uma página bem feinha aqui, mas só pra gente entender esse conceito, né? E então a linha da página tá com um envelope e aí dentro das informações, dos detalhes da página, tá com esse outro envelope novo do 17, né? E aí a gente consegue dar a impressão que quando anima, né, a gente consegue dar a impressão de página virando, né? Esse era uma das grandes dificuldades que eu senti assim com os softwares de animação no geral, tipo o Flash, por exemplo, de como animar uma página virando com deformador, né? Antes era muito difícil, acho que nem dava para fazer direito isso com os deformadores que tinha, né? Você tinha que fazer animação frame a frame, né? Meio que desenhar cada frame da página virando, né? Hoje meio que a gente já tem essa possibilidade de simular, né, uma página virando. Então, basicamente são esses os deformadores, né? Então, se a gente clicar aqui no martelinho, a gente consegue ver. Então, o primeiro, bom, a gente na próxima aula aqui eu vou aprofundar, né? Mas só para saber que são esses deformadores aqui que a gente passou, né? Aí tem o Bones, tem o Envelope e tem esse novo que o nome é Freeform Mode. Que esse é o do desse que ele cria uns pin aqui que a gente consegue mexer, né?
beleza? Só então uma passada geral para a gente saber quais os tipos de deformadores que a gente tem, né? Então esses são os que eu mais acabo mais usando, assim, né? Então um personagem, por exemplo, pode ter mais de um tipo de deformador, né? Não é que precise fazer um tipo de deformador para tudo, né? Você pode meio que mixar, mesclar, porque vai dar necessidade do que o personagem precisa fazer, né? Então, às vezes, por isso que às vezes é até legal criar mais um deformador para um desenho, né? Então, você ter vários tipos. Aí o animador, ele vai usar o deformador conforme a necessidade que ele tá tendo, né? Para cena, certo? Então, na próxima aula a gente vai aprender a fazer esses deformadores. Valeu!